Hoje, vamos dar uma olhada no que a Estação Espacial Internacional acabou de capturar. Há poucos dias, foi anunciado que a Estação Espacial Internacional perdeu o controle por um breve período, depois que o novo módulo russo falhou. De acordo com os controladores de voo da NASA, eles disseram que o evento aconteceu na quinta-feira e que o módulo russo Nauka recém-acoplado disparou seus propulsores, o que causou um efeito de tração na Estação Espacial Internacional. Com cientistas no solo descrevendo, é como uma espécie de... A Estação Espacial Internacional ficou momentaneamente fora de controle na quinta-feira, com os propulsores de um módulo de pesquisa russo recém-chegado dispararam inadvertidamente, algumas horas depois de ter sido ancorado no posto avançado em órbita, disseram autoridades da NASA. Os 7 tripulantes a bordo, 2 cosmonautas russos, 3 astronautas da NASA, 1 astronauta japonês e 1 astronauta francês da Agência Espacial Europeia, nunca correram perigo imediato, de acordo com a NASA e a agência de notícias estatal russa. Nesse mesmo momento, as câmeras da Estação Espacial Internacional parecem ter capturado imagens de um objeto com um sistema de propulsão, acelerando sobre a Terra ao vivo. O objeto parecia ser redondo e branco, semelhante a OVNIs tipicamente capturados de testemunhas no solo. Um pesquisador analisou a imagem para seus telespectadores, dizendo: houve uma atração recente na Estação Espacial Internacional e se você olhar ao fundo, verá um objeto não identificado voando da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda ele fica, você verá que acelera. Não sei se isso é a mesma coisa que as pessoas têm visto na Terra. Aquela coisa tinha um sistema de propulsão, não era apenas um pedaço de entulho aleatório. Hoje, damos uma olhada no que aconteceu na Suécia em 1946. Nos dias modernos, avistamentos de objetos não identificados tornaram-se todos algo como de ficção científica. Pesquisadores amadores são rápidos para falar sobre grandes discos voadores metálicos e engenhocas mecânicas fáceis de entender que poderiam ser feitas com o conhecimento de metais avançados e compostos especializados. No entanto, parece haver um grande número de avistamentos de aeronaves impossíveis de explicar, que tendem a não se adequar aos designs comuns relatados por testemunhas oculares de aeronaves típicas. Os avistamentos não começaram na América com o avistamento de 1947 por Kenneth Arnold. Um ano antes, ondas foram vistas em países escandinavos como Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Mas eles não foram chamados de discos voadores ou OVNIs porque os termos só passaram a existir em 1947 e este último em 1952, respectivamente, por cortesia da Força Aérea Americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram vistos em todo o mundo, especialmente no teatro europeu e do Extremo Oriente, onde foram referidos pelos pilotos aliados como Foo Fighters. Em 1946, apenas um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, outra onda de avistamentos foi testemunhada, desta vez na Europa sobre os países escandinavos, onde eram chamados de foguetes fantasmas. O governo sueco encobriu todo o incidente e começou a divulgar informações apenas 40 anos depois. Um incidente interessante aconteceu na noite de 9 de junho de 1946. Uma luz brilhante atingiu Helsinki, Finlândia, com uma trilha de fumaça e o som de um trovão. Seu rastro luminoso persistiu por 10 minutos e o mesmo incidente se repetiu na noite seguinte, exceto neste caso o foguete fantasma virou e voltou na direção de onde tinha vindo, o que certamente descartou a possibilidade de ser um fenômeno natural como um meteoro ou asteroide. Em 12 de junho, o Estado-Maior da Defesa sueco pediu aos militares que relatassem seus avistamentos por meio dos canais oficiais, admitindo que estavam cientes do fenômeno desde maio.
Somente em 9 de julho, mais de 200 avistamentos de foguetes fantasmas foram relatados, muitos deles descritos como objetos tubulares ou em forma de fuso voando baixo e lentamente, com pouco ou nenhum som. Logo o governo sueco estabeleceu um comitê especial de foguetes fantasmas para examinar o assunto. Uma semana depois, o secretário americano da Marinha, James Forrestal, viajou a Estocolmo para se encontrar com o secretário sueco da Guerra. Em 11 de agosto de 1946, mais de 300 relatos de avistamentos estranhos foram observados apenas na área de Estocolmo. Logo os jornais suecos começaram a censurar a maioria das reportagens sobre foguetes fantasmas. No entanto, continuaram a chegar relatórios de outros países escandinavos como a Noruega, que forneceu alguns dos melhores relatórios. Em 1984, quando o governo sueco finalmente abriu seus arquivos de foguetes fantasmas, os pesquisadores descobriram que mais de 1.500 relatos foram coletados secretamente durante este período. As características comuns desses foguetes fantasmas, conforme descrito por testemunhas oculares militares e civis, são grande velocidade, luz intensa frequentemente associada a mísseis, falta de som e voo horizontal aproximado, e nenhum deles se encaixa em qualquer objeto voador de origem natural, como meteoros, asteroides ou cometas. A parte interessante foi que o governo sueco tentou culpar a União Soviética pelos avistamentos, acusando os soviéticos de testar os foguetes V-2 alemães capturados. Uma boa tática de diversão na qual muitas pessoas acreditaram, mas anos depois descobriu-se que os soviéticos haviam imediatamente transferido os foguetes V-2 alemães capturados para a Polónia. Quarenta anos depois, o engenheiro aeronáutico sueco Erik Malmberg, secretário do Comitê do Estado-Maior de Defesa da Suécia que tratou desse assunto em 1946, afirmou que todos no comitê, incluindo o presidente, sabiam que esses foguetes fantasma não eram originários da União Soviética. Nenhuma evidência apontou para isso. Por outro lado, com base nos relatórios adquiridos, parece que algum tipo de míssil de cruzeiro foi disparado contra a Suécia. Mas o problema era que nenhuma nação tinha tecnologia sofisticada de mísseis de cruzeiro em 1946. No final de 1946, quando os relatos de foguetes fantasmas da Escandinávia começaram a diminuir, mas relatos de avistamentos semelhantes na Hungria, Grécia, Marrocos e Portugal começaram a chegar, tornando este um verdadeiro fenómeno global.